Olá pessoal, bom dia. Meu nome é o professor Adriano Melo, sou professor de língua portuguesa aqui no Universo Juris, também trabalho em algumas escolas particulares aqui da região e também trabalho na elaboração de apostila para sistemas de ensino. E a gente vai ter esse encontro hoje, a gente vai tentar revisar alguns assuntos que eu selecionei aqui que são muito importantes para a prova de português que vocês vão fazer. Vale ressaltar que como o nosso tempo é reduzido, é um tempo de revisão, eu vou selecionar aqueles assuntos que a banca costuma mais cobrar, certo? E enquanto isso, assim, a gente queria fazer uma aula mais interativa, Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntar, vou estar aqui de olho no chat, no bate-papo. O pessoal que vai assistir a aula gravada depois também, um abraço aí. Depois, qualquer dúvida também, gente, quiserem fazer alguma pergunta sobre as questões que a gente vai fazer, ou sobre o conteúdo mesmo, eu vou fazer bem devagar, vou explicar assim, conteúdo por conteúdo, bem tranquilamente, tá certo? Para não termos dúvida, não ter nenhum tipo de atropelo. Então, vamos começar, tá bom? Gente, a prova de português, ela tem alguns assuntos, como eu já tinha falado antes, que são assuntos recorrentes, A prova de português de vocês, ela vai ter questões de interpretação textual, Tem sido costume da banca, eu fui analisar as provas anteriores, pelo menos 2 questões de língua portuguesa, Geralmente essa interpretação, ela é uma interpretação mais literal, mas nessas provas mais recentes, nas provas mais recentes, ela tem cobrado interpretação de texto por inferência. O que é inferência, Adriano? A gente vai falar já já. Ela vai ter, como eu falei, pelo menos 2 questões, mas fiquem tranquilos. Ao longo dos nossos próximos encontros, eu vou colocar mais questões de interpretação de texto, no estilo da banca. Todas as questões que eu coloquei aqui no material também são da banca da IDECAM, então assim, fiquem tranquilos, tá bom? A gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai falar também mais sobre interpretação textual. Tranquilo? Pessoal, até aqui, alguma pergunta sobre a prova, sobre mim? Tudo tranquilo? Pode continuar? Vamos lá? Vamos embora continuar. Como eu falei para vocês, inferência é o padrão das questões que ela tem mais utilizado. O que seria inferência? Ela está relacionada à compreensão da leitura, Quando a gente pensa num texto, por exemplo, se eu for perguntar a vocês assim, pessoal, o que é um texto? Vocês vão dizer que é uma organização de ideias, que tem um objetivo comum de transmitir uma informação e tal, mas texto é tudo aquilo que pode ser interpretado, Tanto que temos textos verbais, textos não verbais, Então a inferência, ela está relacionada a todas as relações de informações implícitas e explícitas no texto. O que é interpretar o texto? O texto está relacionado a 3 níveis. Quando você se depara com o texto, a primeira coisa que você faz é decodificar. Essa decodificação ela é automática, Ela é aquilo que você faz assim que você olha para as palavras. O seu cérebro ele já vai computar ali que palavras são aquelas, o que está sendo escrito. A segunda fase da leitura é a interpretação. Essa segunda fase, ela é uma interpretação, ela é mais superficial, Ela está relacionada às informações que estão explícitas no texto, aquilo ali que está claro no texto, certo? E a terceira fase da leitura, que é a fase mais profunda, é a fase de compreensão. E existe, Adriano, diferença entre interpretação e compreensão? Existe diferença sim. Tanto que quando você vai olhar lá no edital, você vê, interpretação e compreensão de textos. Então sim, são coisas diferentes. A compreensão ela está relacionada a um conhecimento mais aprofundado. Você vai buscar as informações que estão implícitas no texto, aquelas informações escondidas, Aquelas informações que estão ali nas entrelinhas, como a gente fala popularmente. Então a inferência textual, ela também vai requerer de vocês um conhecimento prévio sobre o assunto, muitas vezes. Aí você vai ter esse conhecimento prévio como? A partir do seu conhecimento de mundo, aquilo que você
tem de construção de conhecimento desde o momento em que você nasceu até agora, o que a gente chama de conhecimento de mundo ou repertório sociocultural. E esse repertório de vocês, ele é muito importante para que vocês tenham essa agilidade, né, essa perspicácia na hora de interpretar o texto, interpretar as informações do texto, né, essas informações que são implícitas. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Qualquer coisa, coloquem aí no chat, beleza? Então vamos continuar. Pessoal, olha aqui, vou explicar para vocês na prática o que é a inferência. Para facilitar, dê uma olhadinha aí nessa tirinha. Acho que é Miguelito o nome desse personagemzinho aí, né, amigo da Mafalda, diz assim: oi, aí ela, Psyu, fala baixo, tem um doente em casa. Aí, seu pai está doente? Ela, não. Então, sua mãe? Também não. Aí você vê aí, né, a imagem do globo terrestre deitado aí na cama como se estivesse doente, né? Gente, a princípio, né, quando você tem uma interpretação literal da situação, você, a partir do momento em que ela fala que tem alguém doente em casa, automaticamente você já pensa em algum familiar. Foi o caso do personagem aí, né? Mas quando ela apresenta o globo terrestre doente, né, aí entra toda uma questão de linguagem, o tipo de linguagem que está sendo utilizada, que é outro conhecimento que você precisa ter. Quando a gente se comunica, a gente não utiliza só as palavras em seu sentido real, a gente também utiliza as palavras fora do seu sentido tradicional. É isso que a gente chama de linguagem denotativa e linguagem conotativa. Geralmente os textos informativos, né, por exemplo, os textos que vocês se deparam na área jurídica, eles são textos denotativos. Ali as palavras elas estão no seu sentido real, né, o sentido que você vai buscar lá no dicionário. É aquele sentido padrão da palavra, certo? Já no caso do sentido conotativo, é a linguagem que é mais utilizada em textos poéticos, textos artísticos, né? Ou mesmo no dia a dia, nas situações cotidianas. Essa linguagem, ela acaba tirando a palavra da sua zona de conforto. Ela faz a palavra adquirir novos significados ou ampliar o significado da palavra. Então, quando a Mafalda diz que tem alguém doente em casa, né, automaticamente você pensa que é uma pessoa. Mas aí ela utilizou uma figura de linguagem chamada de personificação, né, ou também prosopopeia. Ela deu uma característica de um ser vivo a um ser inanimado. Ela tratou como ser vivo, né, deu uma ação de um ser vivo para um ser inanimado, que no caso seria o globo terrestre. A partir do momento em que ela fez isso, né, ela criou um contexto mais amplo de interpretação. E esse contexto, né, ele faz com que você passe a entender que o planeta Terra está doente. E que doenças o planeta Terra poderia ter? Aí você ativa o seu conhecimento de mundo, ativa o seu repertório sociocultural e relaciona. Se uma pessoa doente, ela vai ter que tipo de doença? Ela vai ter uma gripe, ela vai ter ser um resfriado, uma pneumonia. O planeta, que tipos de doença poderiam afligir o planeta? Aí você pensa num contexto mais amplo, né, mais político, econômico, você vê que os problemas do planeta Terra são quais? É a fome, a miséria, a desigualdade social, né? Então esses tipos de problemas adoeceram o planeta Terra. Então a partir do momento em que você percebe essa conotação, né, esse sentido mais amplo, então você atingiu o nível 3 de compreensão textual, né, o nível 3 de leitura, que é a compreensão textual. São as informações implícitas. Veja que em nenhum momento ali na tirinha, né, a Mafalda se referiu ao tipo de doença, mas quando ela apresenta o globo, então automaticamente você ativa essa visão crítica, né, de que as doenças do planeta Terra são essas, né, as guerras, a violência, a fome. Então, essas informações que estão nas entrelinhas são as informações implícitas, né, são aquelas informações que o leitor tem que ter a perspicácia de ir buscá-las. Tranquilo, gente? Então vamos lá, continuando aqui, eu coloquei para vocês algumas questões da banca, né, para que a gente possa treinar. Dê uma olhadinha aqui, ó. Nos últimos dias, tive uma experiência muito gratificante.
Cumprindo o meu papel de professora de língua portuguesa, sim, gosto de enfatizar que dou aula de língua e não de gramática da língua. Né? Vocês, né, provavelmente a maioria de vocês, estudantes de Direito, né? Mas quando a gente entra no curso de Letras, eu, por exemplo, né, quando eu entrei no curso de Letras, eu achava que eu ia chegar lá e eu ia estudar gramática. Eu achava que eu ia estudar produção textual, né, que eu ia estudar os gêneros textuais. Estudei, mas a maior parte do curso ele é voltado para a linguística. E o que é a linguística? A linguística é a ciência da linguagem, é a ciência que mostra, que ensina que o importante não é falar bem, não é falar correto, é você saber adequar a sua linguagem para a situação que você está inserido. Né? Isso é falar bem. Falar bem não é eu falar, por exemplo, eu como professor de língua portuguesa, eu não vou falar corretamente a gramática normativa em todas as situações cotidianas, não. A gente adequa a linguagem, né, para o público ao qual a gente está se dirigindo. No caso aí, né, ele faz algumas considerações a respeito do fragmento. Ó. De acordo com a leitura desse fragmento, analise as afirmativas a seguir. Sim, só não concluí meu raciocínio. A professora diz aqui que ela dá aula de língua e não de gramática da língua, né? Então a visão dela é uma visão de linguista, não é de gramático. Inclusive, até mesmo assim, a título de curiosidade, no curso de letras tem pessoas que quando chegam lá, elas acabam partindo mais para a área da gramática, tem outras que vão mais para a área da linguística, tem meio que um racha lá no curso, exatamente porque são visões bem distintas. Né? A linguística ela desdiz a gramática ela desdiz a linguística, porque para os gramáticos normativos, falar bem é falar corretamente bem sempre, né? E não é assim que funciona para a linguística. Então, voltando aqui, ó, o item 1 diz assim, estudar a língua não é o mesmo que estudar a gramática da língua. Será que está correto de acordo com a visão da professora? O que é que vocês acham? Será que ela está defendendo a ideia que estudar a língua e estudar a gramática da língua são coisas diferentes? Aparentemente sim, né? Aparentemente sim. 2. Então aqui, deixa eu pegar aqui o... Pronto. Então aqui eu vou marcar o 1, né, como sendo corretinho. Ou 2. A autora é contrária ao ensino da gramática normativa como um fim em si mesmo. Gente, a partir desse princípio que eu falei para vocês, né, que ela defende a ideia dos linguistas, né, para ela estudar a gramática, só a gramática, por estudar gramática, não faz sentido, vocês concordam? Estudar a gramática é uma coisa objetiva, né? A linguística, ela ensina o estudo aplicado nas situações do cotidiano, né? Nas situações do dia a dia, as variações linguísticas, as situações comunicacionais. Então, o 2 também está correto, né? Ela é contrária ao ensino da gramática só pela gramática, tá? 3. O estudo da gramática normativa garante eficiência no processo comunicacional. Aí, gente, vamos ativar o conhecimento de mundo. Gente, as pessoas, por exemplo, que são analfabetas, mas elas aprendem a falar. Elas aprendem a se comunicar. Né? Tem pessoas que não sabem ler nem escrever, mas elas falam. Mas elas se comunicam, elas transmitem informações. Então, o estudo da gramática normativa garante a eficiência. Ele é importante para a situação comunicacional? Não necessariamente, né? 4. Conhecer a gramática da língua não colabora para a promoção da capacidade comunicativa dos alunos. Gente, conhecer a gramática colabora para a capacidade comunicativa? Claro que colabora. Ela não é essencial. O estudo de gramática não é essencial para que eu aprenda a me comunicar, mas que colabora, né? Então a 4 está errada também. E a 5, ensinar a língua é trabalhar comunicação, né? Os contextos comunicacionais. E ensinar a gramática da língua é trabalhar nomenclaturas e regras. E é exatamente isso, né? Então aí é o que eu falei para vocês, a diferença entre linguística e gramática, né? A título de curiosidade. Então, gente, provavelmente aqui, apagar tudo. Eu sempre esqueço de desmarcar. A resposta correta aí vai ser o item D. Tranquilo? Gente, alguma dúvida aí sobre a questão? Alguma consideração, comentário? Podemos ir para a próxima? Tranquilo? Vamos lá.
Olhem aqui esse texto, né? Acompanhem comigo aí a leitura. Ó. Um reino cheio de mistério. No dia 21 de setembro, comemorou-se o Dia da Árvore, o que deve ter dado trabalho a muito menino do primário, do qual certamente exigiram uma redação sobre o tema. Com a alma bocejando, os meninos devem ter dito que a árvore dá sombra, frutos, etc. Mas, ao que eu saiba, não se comemora o dia da planta, ou melhor, da plantação. E esse dia é importante para a experiência humana das crianças e dos adultos. Plantar é criar na natureza, criação insubstituível por outro tipo de qualquer criação. Esperar que algo amadureça é uma experiência sem par. Como na criação artística, em que se conta o vagaroso trabalho do inconsciente, só que as plantas são a própria inconsciência. Lembro-me que no curso primário a professora mandava cada aluno fazer uma redação sobre um naufrágio, um incêndio, o dia da árvore. Eu escrevia com a maior má vontade e dificuldade. Já então não sabia seguir senão a inspiração. Mas que seja esta a redação que em pequena me obrigavam a fazer. O texto aí de Clarice Lispector, né? Clarice Lispector, todo mundo conhece, já ouviu falar, escritora do modernismo brasileiro, né? Aí ela diz o seguinte na questão, ó, o primeiro e o último parágrafos do texto são análogos, ou seja, eles concordam entre si. Quando eles fazem o quê? Aí eu vou deixar vocês aqui, que estão ao vivo com a gente, responderem. O que vocês marcariam aí, gente? Criticam o dia da árvore, enaltecem o reino vegetal, criticam a prática do cotidiano escolar ou trazem reminiscências da infância da autora. Bem, se quiserem que eu volte ao texto, vou voltar aqui. O primeiro e o último parágrafos, né? Olha aí. Letra D. Letra D. Quem mais? Tem mais alguém aí? O Áquila botou a C. O Áquila C. Gente, dá para ficar em dúvida entre a C e a D mesmo, né? Os dois textos, os dois itens, né? Vamos começar pela letra C. Ó, a letra C diz que eles criticam uma prática do cotidiano escolar. Se você for olhar o primeiro parágrafo, né, ele diz exatamente isso. Ó, isso deve ter dado muito trabalho a muito menino do primário, do qual certamente exigiram a redação sobre o tema. Ó, certamente exigiram a redação sobre o tema. O ponto de vista dela, nesse parágrafo, ela está criticando uma postura que digamos assim, comum nas escolas, né? No último parágrafo, só no último parágrafo é que ela vai falar dela. Ela, no primeiro parágrafo, ela não fala dela. Percebam aí, né? Então, o item D, por conta de no primeiro parágrafo não falar dela, só no último é que fala, o item D, ele está falso. Já no primeiro e no último, os dois parágrafos vão criticar a postura, né, essa postura previsível das escolas, né? Então, lembro-me que no curso primário a professora mandava cada aluno fazer uma redação sobre naufrágio. Eu escrevia com a maior má vontade, né? Aí, já então não sabia seguir senão a inspiração, mas que seja esta redação que em pequena me obrigavam a fazer. Então, obrigavam ela a fazer. Ela está criticando a postura da escola, né? Então, a resposta é correta. Parabéns aí, a galera. Letra C. Tranquilo? Vamos para lá, vamos para frente, né? Aqui, gente, próximo assunto, acentuação gráfica. Isso é um clássico de prova de português de concurso, né? E assim, gente, o assunto acentuação gráfica, eu deixei para a gente começar com ele também, porque ele exige um conhecimento prévio de uma série de outros assuntos relacionados à fonética e à fonologia da língua. Então, você precisa saber o que é um ditongo, você precisa saber o que é um hiato, o que é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, assim, eu vou, como eu falei para vocês, eu vou com calma, explicando, relembrando os conceitos, né, de cada um, para que vocês não tenham dúvidas, tá bom? Vale lembrar também, gente, que a prática, né, ela é muito importante na hora de você fixar
conteúdos como acentuação gráfica. É muita coisa, né? Tem muitas regras. Para quem, assim, lógico que para mim é muito fácil, né? Porque eu lido com isso todo dia, mas para quem não tem o hábito de estudar a gramática cotidianamente, acaba sendo um saco. Eu sei que é um saco para muitos de vocês que estão aqui, e vocês vão concordar alguém vai concordar comigo no que eu estou dizendo. Mas enfim, como eu falei, eu vou com calma, vou devagarzinho, vou explicando conceito por conceito e vendo as regras. Depois a gente faz questões, beleza? Olha aqui, primeira coisa que você tem que saber em relação à acentuação gráfica é a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, né? As sílabas tônicas na língua portuguesa só ocupam 3 posições. Ou ela é a última sílaba, ou ela é a penúltima ou a antepenúltima, né? Respectivamente, as palavras que têm sílaba tônicas as últimas são as chamadas oxítonas, né? Por exemplo, aí, café, cipó, coração, armazém. Né? Vale lembrar que nem todas as palavras que são oxítonas são acentuadas, é daí que vem as regras de acentuação. Né? Aqui eu coloquei exemplos, por exemplo, o coração, por exemplo. O tio não é uma marca de acento tônico, né? O tio é só uma marca de nasalização. Então não significa que onde tenha o tio seja a sílaba tônica. Por exemplo, a palavra órgão, eu vou ter o acento agudo e vou ter o tio. Então o tio não é marca de acentuação tônica, tá? Paroxítonos são as palavras cuja sílaba tônica são a penúltima, né? Por exemplo, aí, ó, caderno, problema, útil, automóvel. E as proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima e é a regra mais fácil, né? Todas são acentuadas, sempre são acentuadas. Tranquilo? Então, olha aqui. Como eu disse a vocês, existem conceitos, né, que eu vou explicar um pouquinho. Como é que eu faço para diferenciar um monossílabo tônico de um monossílabo átono? Por exemplo, numa palavra que é de sílaba, casa, por exemplo, é fácil eu saber qual é a sílaba tônica porque eu tenho outra sílaba para comparar. Casa, né? Então o K ele é pronunciado mais forte do que o ZA. Agora, por exemplo, a palavra sol. Como é que eu vou saber se sol é um monossílabo tônico ou átono? Como é que eu vou saber se eu pronuncio ele com força ou fracamente? Se eu posso pronunciar das duas formas, se não tem outra sílaba para eu comparar. Então existe um bizuzinho, né, que eu vou ensinar a vocês. As monossílabas tônicas, elas são aquelas palavras que elas têm um significado em si mesma. Elas conseguem ter uma significância sozinha. Por exemplo, quando eu falo a palavra sol, automaticamente você se lembra do significante sol. Né? Se eu falar fé, automaticamente você se lembra do significante, o sentimento de fé. Né? Se eu falo chá, automaticamente você se lembra do chazinho. Então, são palavras que sozinhas elas conseguem ter algum sentido. Agora, os monossílabos átonos, eles precisam de outras palavras para poder fazer sentido. Aí, por exemplo, a palavra de. O de sozinho não tem sentido. Agora, de, olha a diferença, ó. Vou pegar aqui. O de, só a preposição de, não tem sentido. Ele precisa, por exemplo, de outra palavra próxima a ele, ó, para que ele tenha sentido. Né? Agora, só pegar aqui a mesma formação de letras, né? Agora a palavra de. Quando eu falo o verbo de, né, só o verbo de, ele tem um sentido, ele tem um significado. Então ele não precisa de outra palavra, né, de outro vocábulo para que ele tenha significado. Ele em si só ele encerra uma significância nele mesmo. Então a diferença é essa. Então o monossílabo tônico ele tem um significado sozinho. Só ele já encerra em si algum tipo de definição. Já o monossílabo átono não. Por exemplo, ó, outro monossílabo átono. Com. Monossílabo átono. Mi. Né? Então esses monossílabos que são átomos, eles precisam de outras palavras para terem sentido. A diferença é essa, tá? Deu para entender, pessoal? Tranquilo aí? Nenhuma dúvida, né? Então, gente, vamos aqui, ó. Opa, eu sempre esqueço de tirar isso aqui. Pronto. Vamos para frente. Regras de acentuação. Quando é que os monossílabos tônicos eles são acentuados?
A regra dos monossílabos tônicos ela é bem parecida com as regras com a regra dos oxítonos. Eles vão ser acentuados quando terminarem em A, olha aí, chá, pá, lá. Quando terminarem em E, pé, ré, fé. Quando terminarem em O, dó, nó, pó. E também os monossílabos tônicos, eles vão ser acentuados quando eles terminarem nos ditongos abertos. Ó, o que é um ditongo aberto, Adriano? Ó, el, ei e oi. O que é um ditongo aberto? O que é um ditongo fechado? Eu vou mostrar para vocês foneticamente falando, tá? Um ditongo, ó, vou pegar aqui, ei. Essas três palavrinhas aí, do jeito que elas estão escritas, né? Elas são ditongos fechados. Adriano, não me lembro o que é um ditongo. Já já eu explico. Olha aqui, ó. Ei, eu, oi. Quando eu pronuncio ei, eu pronuncio com um som mais fechado, né? Se eu pronunciar isso aqui, ó, ei, é um som aberto. E é fechado. É aberto. Eu, né, é fechado. Ei é aberto. Oi é fechado. Oi é aberto. Então, isso aqui foneticamente falando. Então, o ditongo aberto e o ditongo fechado vão depender da pronúncia, né, se ela for aberta ou fechada. Adriano, o que é um ditongo? Vamos lá. Na língua portuguesa, toda sílaba ela é formada por apenas uma vogal. Mas isso é impossível. Quando a gente aprende lá no fundamental, né, a tia lá do fundamental, ou o tio do fundamental, ele fala pra gente o quê? Ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Essa definição está erradíssima. Não existem duas vogais na mesma sílaba. O que eu vou ter na mesma sílaba, então? Toda vez que eu pego... Deixa eu apagar aqui. Se eu pegar, por exemplo, a palavra pai, né? Deixa eu escrever aqui pai para vocês. Né? Pai. Na palavra pai, eu tenho o quê? Ele é um monossílabo tônico, né? Aqui, exatamente, Samantha, vogal e semivogal. Na mesma sílaba, só pode ter uma vogal. Só tem uma base da sílaba, um núcleo da sílaba é a vogal. Nesse caso aqui, a vogal vai ser o A, certo? No caso, se é a mesma sílaba, eu tenho dois sons vocálicos na mesma sílaba, aí eu vou ter o caso de esse I, que é pronunciado mais fracamente, ele é uma semivogal, certo? Então, quando a gente é ensinado, né, no fundamental, hoje em dia não ensinam mais dessa forma, mas antigamente eu pelo menos eu aprendi assim no fundamental. Ditongo são duas vogais na mesma sílaba, tá errado, tá? O ditongo ele pode ser crescente ou decrescente. No caso aqui, ó, quando sai do som mais forte, que é a vogal, para o som mais fraco, que é a semivogal, ele é um ditongo decrescente, certo? Agora, por exemplo, aqui a palavra água, ó, eu vou até escrever separado. Veja, eu tenho duas sílabas. Em cada uma das sílabas eu só tenho uma vogal. No caso aqui o A é vogal, né? E em água, o A é pronunciado mais fortemente do que o U. Então, esse U ele é uma semivogal e o A é uma vogal. Uma dica, pessoal, o A sempre é vogal. Sempre. Né? As outras letras que representam sons vocálicos, elas variam entre serem vogais e semivogais. Tá? Inclusive, também tem a questão de algumas consoantes serem semivogal. Eita, Adriano, está complicando. Já eu vou explicar para vocês. Olha aqui. Nesse caso aqui, ó, pai é vogal, né? Aliás, o A é vogal, semivogal. Em água, semivogal e vogal. Vai de um som mais fraco para o som mais forte. Então, é um ditongo chamado crescente, certo? Então, aí tem essa classificação, que já a gente vai falar sobre isso lá em outras regras mais na frente. Mas olha aqui, como eu falei para vocês, algumas consoantes elas podem ter o papel de semivogal. Olha aqui, ó. Quando eu escrevo a palavra mal, né? O L ele tem som de U. O que eu escuto em mal é isso aqui, ó. Gramaticalmente falando, pessoal, essa barrinha aqui, ó, entre as letras, ela quer dizer que eu estou me referindo ao som daquela que está escrito lá dentro, e não às letras, tá? Agora, quando eu escuto a palavra tem, por exemplo, ó, na palavra tem, eu tenho um ditongo. Tem um ditongo aí. Quando eu escuto a palavra tem, o que é que eu escuto? Eu escuto isso aqui, ó. Tem. Então, o que acontece aí, ó?
Samantha, é assim, o I e o som das semivogais sempre é o som I e sempre é o som U. Ó, isso aqui são semivogais, ó. É o som da semivogal, certo? Agora, muitas letras podem fazer o som do I e do U, entendeu? Isso, são os fonemas, é o VAL, é o chamado VAL e o iode. O iode é o Y, né, na gramática fonética, isso aí vocês não precisam saber, ele é a semivogal e o VAL é também semivogal, certo? Aí o que... Oi. Bom dia. Bom dia. Questão de entender essa parte do mal, por exemplo, né? Certo. A gente está levando em consideração a gramática portuguesa brasileira, né? Se for a gramática lusitana, eles pronunciam o L. Eles falam Isso, futebol, né? Isso. Então, no caso, numa questão de prova, a gente precisaria o L aí com a semivogal. O L é semivogal. Certo? Aí, ó, por exemplo, em tem, o que eu escuto em tem? É isso aqui, ó. Eu escuto o E nasalizado pelo M, né? Mas o M ele tem um som bem fraquinho de I. Então, né, gramaticalmente falando, esse E é uma vogal e esse M aqui está funcionando como uma semivogal. Né, a semivogal I. O mesmo acontece, por exemplo, aqui, ó, deixa eu apagar tudo, com a palavra cantam. Vou escrever cantam aqui para vocês, ó, o verbo. Certo? O que eu escuto em cantam é isso aqui, ó. Aí eu vou usar até o val que a Samantha usou ali, ó. O que eu escuto em cantam é isso aí, né? Então aqui eu tenho o que a gente chama de dígrafo, né? São duas letras que representam apenas um som, é um dígrafo vocálico aí. E em cantam tem um ditongo. O A é vogal e o M funciona como uma semivogal, certo? Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Então vamos continuar aqui na acentuação, tá? Isso aqui é só a título de que lá na frente vai ter regra, por exemplo, das paroxítonas que vai falar de ela vai falar de ditongo, né? Então expliquei logo aqui, tá? Então, gente, aí eu tenho os ditongos abertos E, El e Oi. Na regra de acentuação da monossílaba tônica, né, eles também vão ser acentuados, certo? Aí, ó, réis. Réis, para quem não sabe, é o antigo plural de reais, né? Você lê, por exemplo, Machado de Assis ou José de Alencar, eles falam tantos contos de réis, né? Era o plural antigo de real. Véu, dói. Então, aí são monossílabos tônicos. Facinho, né? Tranquilo por enquanto. Vamos continuar. A outra regra... detalhe, a gramática, né, depois do novo acordo ortográfico, ainda existem algumas questões, algumas bancas que colocam como pegadinha, né? Por exemplo, antigamente, esses verbos aqui, ó, ele vê, eles veem, tinha um acento circunflexo no primeiro E, né? Ele crê, eles creem, ele lê, eles leem. Então, algumas bancas, eu não sei se é o caso da IDECAN, que eu não cheguei a ver nenhuma questão desse tipo lá, mas algumas bancas colocam ainda questões para confundir, né, as pessoas em relação a essa acentuação que era a usual até 2012. A partir de 2012, esses hiatos, né, e o, como na palavra voo, né, antigamente voo tinha um acento circunflexo, hoje não tem mais, né? Então isso aí... Fiquem atentos a isso, tá? Opa, foi o que eu fiz aqui. Apagar tudo, pronto. Aí o que acontece? Olha, ele vê monossílabo tônico. Eles veem também é monossílabo... Aliás, desculpa, aí aqui ele se torna um dissílabo, né? É um hiato. Adriano, se o ditongo é o encontro de dois sons vocálicos e esses dois sons vocálicos ficam na mesma sílaba, o hiato, sim, é o encontro de duas vogais. O hiato são duas vogais juntas. E óbvio que como são duas vogais juntas, só pode ter uma sílaba por vogal, então elas vão ficar em sílabas separadas, certo? Ó, ele crê monossílabo, eles creem dissílabo, né? Ele lê monossílabo, eles leem dissílabo, então perde o acento, beleza? Agora tem uma particularidade. Os verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, eles têm a mesma escrita. Ó, ele tem, eles têm. Para fazer a diferenciação, no plural você coloca o acento circunflexo. Do mesmo jeito o verbo ver, ó, o verbo vir, ela vem
elas vêm, certo? No plural, recebe acento, beleza? Agora, tem os verbos que são derivados desses verbos aqui. Por exemplo, o verbo conter, né? Na terceira pessoa do singular fica ele contém, ó, com acento agudo. No plural fica eles contém com acento circunflexo. Adriano, por que o contém ele contém, né? Na terceira pessoa do singular vai ter acento e na terceira pessoa do plural também vai ter acento, porque aqui entra na regra das oxítonas, que a gente vai ver lá mais na frente. A oxítona é acentuada, ó, quando ela termina em EM, certo? Então, ela sempre vai ter acento nessa situação, por isso que os dois recebem acento. Para diferenciar o singular do plural, agudo sempre é singular, circunflexo sempre é plural, tá? Funciona a mesma coisa para o verbo convir, né? Derivado do verbo vir. Ó, ele convém com acento agudo, eles convêm com acento circunflexo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Posso para frente? Vamos lá, então. Aqui, então, gente, vamos agora para a regra das oxítonas. Como eu falei para vocês, a regra das oxítonas ela é bem parecida com a regra dos monossílabos tônicos, certo? Nesse caso aqui, quando é que eu vou acentuar as oxítonas? Quando elas terminarem em A, E, O, também quando terminarem em EM e ENS, e também quando terminarem naqueles mesmos ditongos abertos, ó, EL, EI e OIS, né? Nesse caso aí, ó, parar, veja, separa na sílaba de parar, fica parar. Aqui a sílaba tônica é a última, então vai receber o acento tônico que termina em A. Né? Do mesmo jeito café, do mesmo jeito carijó, armazém, parabéns. Ó. Aí escarcel. Lembrando que algumas palavras, até o novo acordo ortográfico, por exemplo, vou pegar aqui a palavra herói. Né? A palavra herói, ela termina no ditongo aberto oi. Mas a palavra heróico, ó, que até 2012 tinha acento, hoje não tem mais. Por quê? Porque essa regra dos ditongos abertos, ela só funciona agora quando eles estão no final da palavra ou quando a palavra é monossílaba. Né? O caso de céu, por exemplo, né? É monossílabo, escarcel é oxítona, ela está no final da palavra, então o ditongo aberto vai receber só quando ele vier ao fim da palavra. No meio da palavra, como em heróico, não tem mais. Beleza? Vamos para frente. De vez em quando eu apanho desse tablet aqui. Apagar tudo. Pronto. Paroxítonas. A língua portuguesa, pessoal, a maioria das palavras da língua portuguesa são palavras paroxítonas. A maioria. Né? Nós temos muitas palavras paroxítonas. Se você... É porque eu também não sei francês, mas geralmente as palavras em francês, a língua francesa, ela é uma língua oxítona. Pode prestar atenção, as pessoas falam francês, a última sílaba da palavra geralmente eles pronunciam com mais força. Já o inglês, por exemplo, é uma língua proparoxítona. Muitas palavras são proparoxítonas, né? A nossa ela é paroxítona. Então é super natural que a regra das paroxítonas, as regras das paroxítonas sejam mais numerosas. Né? A gente tem muitos casos de paroxítonas que são acentuadas, né? Pronto, Paulo, verdade. A palavra criminal, né, em inglês é uma proparoxítona, né? Já na língua portuguesa vira criminal, né? Ah, criminal, em inglês é criminal. É verdade. Aí, gente, ó, paroxítonas, elas vão ser acentuadas, como eu disse, são várias regras. Então vamos devagar. Quando terminarem em L, como é o caso de amável, ó, como é que eu sei que ela é paroxítona? Porque a sílaba tônica é a penúltima, né? Já falamos. Já a sílaba tônica é a penúltima, aqui, ó, uma termina em L, então recebe acento. Tranquilo, fácil, do mesmo jeito. Ó. Também as paroxítonas vão ser acentuadas quando terminarem em R, ó. No caso, caráter, paroxítona terminada em R. Câncer, paroxítona terminada em R. O hífen, ó, no caso, terminado em N, né? Paroxítona terminada em N. Próton também. Agora, cuidado com esses três aqui, tá? Eles perdem o acento caso recebam S. Ó, pólens. Pólen tem acento. Paroxítona terminada em N. Mas pólens perde o acento. Somente essas três letrinhas aqui, ó, o L, o R
e o N, eles não aceitam serem acompanhados com S para continuarem a ter o acento. Agora, por exemplo, vamos lá, deixa eu passar aqui. As outras paroxítonas, né, as outras regras da paroxítona já aceitam o S, né, o acompanhamento do S. Látex, por exemplo, né, látex aqui, ó, paroxítona terminada em X. Também as paroxítonas vão ser acentuadas quando terminarem em PS, ó, paroxítona terminada em PS. Aí aqui, ó, vejam que daqui para baixo todas aceitam o acompanhamento do S, certo? As outras lá, aquelas 3 lá, não aceitam. O PS, né? Ele já tem o S, então tranquilo. O X, não existem palavras na língua portuguesa que o X seja acompanhado por S, né? No final, e como plural, né? E as outras 3 lá, como eu disse, são as exceções, tá? Ó, imã, paroxítona terminada em an, né? Órfãos, já vem no plural, ó. O S pode vir. Órgão, tranquilo, ó, bênçãos no plural com S, terminada em né, ou uns, né, no plural de álbum, por exemplo, é álbuns, né, ficaria álbuns. Ó, paroxítona terminada em uns. Ó, elétron, também, ó, nêutron também, táxi, paroxítona terminada em I, né, júri também. Vale lembrar, ó, muitas pessoas, já vou falar na regra do hiato. Aí eu ia falar sobre a palavra juiz e juíza, né? Por que juiz não tem acento? Por que juíza tem, né? Vênus também, ó, paroxítona terminada em us, ônus também. Aqui, gente, esse eizinho aqui, né? Ele acaba entrando também aqui na regra do ditongo. O que é o ditongo? Como eu falei para vocês, são 2 sons vocálicos que ficam na mesma sílaba, né? Todas as palavras paroxítonas que terminam em ditongo, elas devem ser acentuadas, ó. História, por exemplo, a sílaba tônica é o tó e termina em ditongo, ó. O I e o A, que é um ditongo crescente, né? Série, do mesmo jeito, termina em ditongo. Água, do mesmo jeito. Mágoa, do mesmo jeito, certo? Até aqui, gente, tranquilo? Então essas aqui são as regras das paroxítonas. Como eu falei para vocês, são as mais numerosas, né? Mas fiquem tranquilos, é só praticar. E muitas delas, né, gente, a gente acaba internalizando pelo uso, né? Hiatos. Não serão mais acentuados os hiatos I e U, aliás, as letras vogais I e U, quando elas forem tônicas depois de ditongo. Existem 3 condições para que o I dos hiatos e o U dos hiatos sejam acentuados, certo? As condições são as seguintes, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. Por exemplo, na palavra saída. Por que saída tem acento e sauípe, por exemplo, não tem mais acento, tá? Quais são as 3 condições para que um hiato do I e do U sejam acentuados? Primeiro, eles têm que formar o hiato, né? Aqui, ó, 2 vogais juntas, mas que ao separar a sílaba ficam em sílabas separadas. O I, ele tem que ser tônico, tem que ser a sílaba mais forte, e ele tem que estar sozinho ou seguido de S. São essas 3 condições. Do mesmo jeito, a palavra baú, por exemplo, ó. Né? Baú tem acento, bocaiúva não tem mais. O U forma hiato com o A, ó, é tônico e está sozinho na sílaba. Mas ele poderia vir com S, poderia ser baús, por exemplo. Tá? Mas desde 2012 para cá, não se acentua. Antigamente isso aqui era a regra geral, servia para qualquer palavra. Mas, por exemplo, sauípe. Quando eu separo a palavra sauípe, fica assim, ó. Veja, o U e o I formam um hiato, né? São 2 sons vocálicos em sílabas separadas. O I é tônico, está sozinho na sílaba, então ele recebia acento até 2012. Mas a partir de agora, quando o hiato vem precedido de um ditongo, não tem mais acento, certo? Bocaiúva do mesmo jeito, ó. Bocaiúva, né? O U e o I formam hiato, o U é tônico, está sozinho na sílaba, né?
e deveria receber um acento caso a regra não tivesse incorporado essa exceção, certo? Então, antigamente era assim, agora é sem acento. Precedido de ditongo, o hiato do I e do U não recebem acento, tá? É aquelas exceçõezinhas que são chatas, né? Que para quem não gosta de português, pega abuso mesmo de exceção, e a língua realmente é complexa, né? Que mais? No entanto, né, em palavras em que o I e o U estiverem seguido de S, né, e não estiverem... aliás, quando a palavra for oxítona, né, ou seja, o hiato estiver lá no final da palavra, aqui é a exceção da exceção, gente. É de lascar, né? Olha, aí você tem uma exceção quando a palavra é precedida de ditongo, mas quando essa exceção estiver no final da palavra, aí permanece o acento. É o caso, por exemplo, de Piauí, ó. Deixa eu escrever aqui. Olha aí. De acordo com a exceção dos hiatos, né, aqui não deveria ter acento, mas a exceção da exceção diz que quando o hiato vem no final da palavra, aí você deixa o acento. É o que acontece com tuiuiu, com sauí, né? Pode vir seguido de S também, tá? Gente, quando, aqui por exemplo, ó, juíza, quando eu separo juíza, eu tenho isso aqui, ó. Eu falei para vocês. E quando eu separo juiz, eu tenho isso aqui, ó. Né? A regra do hiato diz o quê? O I tem que formar hiato, tá formando, tem que estar sozinho na sílaba, tá, e tem que ser tônico, e ele é. Já em juiz, ó, tá formando hiato, é tônico, mas ele não está sozinho na sílaba, tem um Z aí com ele, então ele não recebe acento, tá bom? Tem que estar sozinho ou seguido de S. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Acento diferencial. Antigamente, até 2012, tinha assim uns 20 casos de acento diferencial. Né? Hoje, nós só temos 2. O acento diferencial hoje é aquele acento que serve para diferenciar o significado de palavras. Né? Por exemplo, pôde, com acento com o O fechado, né? É a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, e pode, sem acento, pronúncia aberta, é o presente do indicativo, tá? O verbo por recebe acento e por preposição não recebe acento, né? Como eu falei para vocês, gente, é até deduzível, né? No caso, o por verbo, ele tem significado sozinho, né? Já o por preposição, ele sozinho, ele não tem significado, ele precisa de outras palavras para ele ter significado, para ele ter sentido, né? Por isso que ele não tem acento, né? Dúvidas? Tranquilo? Vamos continuar. Gente, o termo cadáver, segundo a nova ortografia da língua portuguesa, é acentuado graficamente pelo mesmo motivo de qual dessas palavras aí? Bora lá, vou deixar com vocês. Enquanto isso, tomar aqui uma águazinha. É sempre bom separar as sílabas, né? Para você identificar as regras. Acaba ajudando muito separando as sílabas. Acaba identificando a sílaba tônica, né? Temos quantas pessoas online, Ana? A pronúncia maior. 20 pessoas, né? Eu não ouvi quem falou, não deu para entender. Como é? Cadáver, anéis, cacaré. É porque a pronúncia mais forte. Mas essa aí, dá para pegar pela lógica, a regra da paroxítona, porque aí na 5 alternativas só tem uma paroxítona. Olha aí, tá vendo? Eu segui essa lógica aí, a D mesmo? É a D mesmo. Ó, vamos lá. Quando eu separo a sílaba de cadáver, né, vai ter isso aqui, ó. Né? Paroxítona terminada em R, é a regra.
certo? Já aqui, ó, anéis. Anéis, separando a sílaba, ele é oxítono. Ele é acentuado pelo quê? É a regra dos ditongos abertos, ó. Ditongo aberto no final da palavra, seguido de S, tá? Fármaco é proparoxítono. Todas são acentuadas, né? Jacaré é oxítono terminado em E, ó. Separando a sílaba, fica aqui, né? Piauí acaba entrando na regra dos hiatos, né? Que inclusive eu falei agora no slide anterior. Separando a sílaba, ó. O I está precedido de ditongo, mas está no final da palavra, então recebe acento, né? Agora, fênix, separando fênix, fica aqui, ó. Paroxítona terminada em X. Então a regra é das paroxítonas, né? Resposta correta, letra D. A importância da separação das sílabas, né? Na palavra suboficial, a gente escuta muito. Certo. Eu já vi que o correto não seria suboficial, e sim quando faz a separação subo ou Isso. Quando o prefixo por exemplo, vou escrever aqui, ó. Né? O prefixo sub, ele é uma unidade. Mas quando ele é colocado diante de uma palavra que começa com vogal, né, ele acaba fazendo sílaba com a vogal. Então não é suboficial, é suboficial. Certo? Então vamos para a próxima. Resposta aqui, letra D de dado. Acentuar as palavras corretamente é imprescindível para que a norma culta seja mantida na redação de um texto. A alternativa que apresenta um vocábulo que é acentuado por razão distinta das demais é o quê? Só pergunta pro pessoal se melhorou. Melhorou o som aí, pessoal? Parou o barulho? Às vezes é só na hora que você mexe aí um pouquinho, acaba dando interferência No fio, né? Tá barulho de novo, o que ela tá dizendo. Melhorou, Samantha? Ainda tá. Tô ligando o meu aqui, tô fazendo o chefe nessa aqui. Parou. É porque tu desligou o microfone, né? Letra C. Vamos ver. Quem mais? Mas o plural aqui, Beto, não faz interferência não. Quando você vai julgar, por exemplo, deixa eu pegar aqui a palavra café, por exemplo, né? E vou pegar aqui outra palavra, cipós. Ó, café e cipós. Quando as questões abordam esse tipo de análise, né, de relação, comparar uma regra com a outra, as duas regras aqui são iguais, mesmo o S sendo acompanhado. A regra é da oxítona. Ó. Oxítona terminada em E, oxítona terminada em O, entendeu? Então não é porque é o plural que vai estar diferente, não. Você tem que analisar mesmo se a regra é diferente. Regra do hiato. Separar as palavras sempre ajuda, né, pessoal? Quem mais? Alguém acha que é algo diferente da C? Samantha, Beto, mais alguém respondeu?
Vamos lá. Na palavra notícia, né? O que eu tenho em notícia? Ó? Vou sempre separar a sílaba ajuda. Ó. Na palavra notícia, eu tenho aqui, ó, notícia, paroxítona terminada em ditongo, né? Em sanitário, ó, sanitário, paroxítona terminada em ditongo, certo? Transferência também, ó, transferência, paroxítona terminada em ditongo. Agora, em construídos, o que eu tenho aqui, ó, construídos. Aqui é uma paroxítona, né? Mas ele não é acentuado pelas regras da paroxítona, ele é acentuado porque ele forma hiato com o U, tá sozinho na sílaba e é tônico. Aí a resposta é a letra C. Beleza? Bora lá. Gente, alguma... Ah, tem mais uma. Ó. No trecho, ao fazê-lo, estará exercendo sua cidadania. Ocorre o signo linguístico fazê-lo, cujo acento gráfico ocorre pelo mesmo motivo que em qual palavra? E agora, um verbo pronominal. O verbo acompanhado de pronome oblíquo. Como é que a gente faz? Vou deixar vocês analisarem aí um pouquinho. Não tem nem ideia, Samanta. E os outros? Acho que vem. A letra E. Paulo Lucas. Já eu explico, Samanta. O A que ela acha que é a B. E mais? Gente, tenho medo de errar, não. Tu chutaria, Paulo? Pois chuta aí. O que tu acha? O que tu marcar? Vamos ver se tu é bom de chute. D. Professor, se tivesse só 2 questões, eu vou chutar ainda é. Bora lá. Eu tô pior que o jogador do Palmeiras pra bater pênalti. Bora lá, ó. Eu vou explicar por que cada um é acentuado, tá? Aí depois eu vou explicar o que você faz com o verbo pronominal, tá bom? Véu, por exemplo, ele é um monossílabo, né? Monossílabo tônico com o ditongo aberto el. Então, vai ser acentuado mesmo por isso. O também é uma oxítona terminada em EM, certo? A regra da oxítona. Relevância, ó, relevância, paroxítona terminada em ditongo, certo? Fenômeno é proparoxítono, ó, fenômeno, todas são acentuadas. E pastéis é uma oxítona terminada em ditongo aberto ei, seguido de s, tá? Aqui no caso, a regra da oxítona, ele não está sendo acentuado por ser uma oxítona, e sim por ser terminado em ditongo aberto. A regra é essa, tá? Já fazê-lo, quando eu pego um verbo pronominal, né, eu me deparo com um verbo pronominal na questão, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Desconsidere o pronome. O que vai valer é a forma verbal, tá? Então, fazer é o quê? É uma oxítona terminada em E. A regra é a mesma de também. Peguei vocês, foi? Não, teve gente que acertou. Ah, não. O A, botou B. Pronto, olha aí. Viu? Então, resposta, letra B. Tranquilo? Gente, próximo assunto é gênero textual. Vocês têm alguma pergunta? Foi no chute, Samanta? Tem alguma pergunta, dúvida ainda sobre acentuação? Ou posso ir para frente?
Paulo. Pessoal, quando a gente se depara no dia a dia, a gente é a todo momento bombardeado de texto. Vocês já repararam isso, né? Todo tipo de texto você encontra no dia a dia. Panfletos, cartazes, outdoors, que mais? Folders, enfim, uma infinidade de textos que a gente se depara todo dia. Existe uma coisa chamada de gênero textual, existe uma coisa chamada de tipologia textual. Eu acho que a tipologia está aqui na frente. Pronto, eu vou começar pela tipologia, depois eu volto para o gênero, tá? Eu acho mais didático. O tipo textual está relacionado como o texto se apresenta, qual é a intenção desse texto, né? Qual é a função dele. No caso, existem 5 tipos textuais. O narrativo, quando o texto conta uma história, né? O injuntivo é o texto que também é chamado de instrucional. Ele ensina você a fazer alguma coisa, né? Ele orienta você a fazer uma coisa, tá? O descritivo, obviamente, vai descrever alguma coisa, um lugar, um espaço. O informativo obviamente, a função dele é informar. E o argumentativo, a função dele é persuadir, é convencer, né? Argumentar sobre alguma coisa, tá? Então, esses são os 5 tipos textuais, ou as 5 tipologias textuais. Dentro desses tipos textuais, existe o que eu chamo de gênero textual, tá? Aí eu vou voltar para cá. O gênero textual, ele é a realização do texto, é o texto como ele chega para nós. Existem algumas coisas que caracterizam o gênero textual, né? A primeira coisa, deixa eu colocar aqui, ó. O gênero textual, ele pode ser identificado pela forma, ele pode ser identificado pela função e ele pode ser identificado pelo suporte. Por exemplo, um exemplo de gênero textual que é reconhecido só pela forma. Só de você olhar, você já reconhece ele. Tem um tipo de poema, por exemplo, chamado de soneto. Todos vocês devem conhecer, né? Os sonetos são poemas que eles têm sempre a mesma estrutura. Sempre, né? São 14 versos, todos os versos são decassílabos, organizados em 4 estrofes, as 2 primeiras têm 4 versos, as 2 últimas têm 3. Então, são 2 quartetos e 2 tercetos, né? O soneto ele sempre tem essa forma. Quando você olha para, por exemplo, uma receita de comida, sempre vai ter lá o quê? Ingredientes, modo de preparo. A estrutura sempre é a mesma, né? Então você reconhece o gênero pela forma, certo? Você pode reconhecer pela função dele, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, uma crônica, né? A crônica ela não tem uma forma definida, mas você reconhece pela função. A crônica é um gênero textual da tipologia narrativa que retrata uma situação do cotidiano. Ela é usada para isso, para fazer uma crítica ou para fazer humor. Então, eu reconheço pela função a crônica. Ela não tem uma forma fixa, né? E o suporte, um exemplo de gênero textual que eu reconheço só pelo suporte. Outdoor, por exemplo, né? O outdoor, ele sempre está ali na rua, naquele painel lá. Então, ele é reconhecido pelo suporte. Então, os gêneros textuais, eles são a realização do texto. É o texto social, é o texto que tem uma função social, é o texto que chega para a gente no nosso dia a dia. Até aqui, gente, tranquilo? Alguma dúvida? Então, Adriano, então tipologia está relacionada ao modo como o texto é escrito, né? Se ele foi escrito para narrar, para descrever, para orientar, para persuadir ou para informar. São 5 tipos. Já o gênero textual é como esses tipos se manifestam socialmente. É como eles chegam ao nosso alcance, né? Como a gente acessa eles. Aí a realização social do texto é o gênero textual. Aí, como gênero textual, você tem receitas, tem bula de remédio, você tem panfleto, você tem cartaz, você tem tirinha, cartoon, charge, notícia, reportagem, tá? Então, essa aí é a diferença. Inclusive, né, tem alguns gêneros textuais
que eles são muito parecidos e as pessoas confundem muito. Eu vou até pegar aqui o gancho para falar sobre eles. Por exemplo, o Cartoon e a Charge, né? Como o nosso tempo é bem restrito, né, pessoal? Não tem como eu explicar gênero por gênero. Então eu vou explicar esses dois aqui e outros dois que as pessoas confundem muito também. Qual é a diferença do Cartoon para a Charge? Vocês têm alguma ideia? Os dois têm texto verbal e não verbal. Os dois usam como suporte geralmente o jornal ou revista, né? É onde eles se manifestam. Ou pode ser também internet, né? Blogs, ou através de redes sociais agora, como forma de meme. Mas o meme, inclusive, é um gênero textual também, né? Já é reconhecido como gênero textual. Qual é a diferença do Cartoon para a Charge? O Cartoon, ele, assim como a Charge, é um desenhozinho, né? É um quadrinho que vai ter lá algum personagem dentro de uma situação. Essa situação, ela é uma situação genérica. Ela é uma situação atemporal. Por exemplo, um cartoon que fale sobre aquecimento global, por exemplo, ou que fale sobre desigualdade social. É um assunto mais genérico e é atemporal, que sempre existiu, existe e provavelmente sempre vai existir a desigualdade social, né? Então ele não está relacionado ao momento, ele está relacionado de uma forma genérica e atemporal. Já a Charge, por exemplo, né, a Charge, assim como o Cartoon, também tem imagem, também tem texto, também é crítica ou humorística, mas a Charge, ela tem prazo de validade. Por exemplo, uma charge que foi colocada ontem no jornal, hoje já não pode mais, né? Hoje pode ser que ela não seja mais verdade. Vamos pegar, por exemplo, vamos supor, digamos, tá? O presidente aboliu o uso de máscaras. Aí faz lá, os jornais, como crítica, fazem lá uma charge criticando a postura do presidente de ter abolido o uso de máscaras no Brasil. Mas o presidente amanhã o presidente vai voltar atrás. Então a charge do dia de amanhã já vai ser diferente da de hoje. E a de hoje já não terá mais validade amanhã. Entenderam? Então a charge ela é cotidiana e ela tem um prazo de validade. Uma charge que foi usada 5 anos atrás, por exemplo, não vai ter graça mais hoje, ou pode não ser entendida mais hoje, porque ela aborda a situação que está em alta, os assuntos que estão... Professor, diga. Baseado nesse seu conceito aí, você pode falar, um meme seria uma subespécie de charge? Depende, cara. O meme, ele vai ter... a charge, ela pode ser um meme. Ela pode se transformar num meme, porque o que vai fazer a charge virar um meme? É o suporte. É onde ela vai ser inserida, né? Os memes, eles se manifestam única e exclusivamente nas redes sociais, entendeu? Então, uma charge, a charge ela pode virar um meme, mas dificilmente o meme vai virar uma charge, entendeu? A charge ela acaba sendo inclusa como um gênero meme também se eu levar ela para uma rede social, para o Instagram, para um story, entendeu? Aí vai depender do suporte, tá? Sim, gente. Outro gênero que as pessoas confundem muito, outros gêneros, é a questão da notícia e da reportagem. Alguém saberia dizer a diferença? São bem parecidos mesmo. Mas tem uma diferença. Inclusive, se você prestar atenção, vou dar uma dica a vocês, ó. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter assistido o Globo Repórter, né? E assiste Jornal Nacional, por exemplo. Os dois, um é de reportagens, outro é de notícias. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: a reportagem, ela pega um assunto específico e ela vai explorar aquele assunto, né? Por exemplo, ele vai pegar uma reportagem sobre o turismo em Dubai, por exemplo. Então, o repórter ele vai pesquisar aquilo, vai investigar, vai ver as nuances, o contexto, tudo que acontece lá, como é que não é. Já o jornal, ele apresenta notícias. As notícias são fatos cotidianos.
É o que acontece naquele dia, entendeu? Tá fazendo barulho, Adam. A reportagem é meio como o cartoon, ele é mais genérico, ele pega um assunto, né? Meio que também atemporal. Já a notícia ela tem prazo de validade, assim como a charge. O que foi notícia ontem, o que era verdade ontem no jornal, pode não ser mais verdade hoje. Entenderam? Então, a diferença é essa. Mas vamos lá, vamos para frente. Temos quanto tempo? Uma previsão do tempo seria? Previsão do tempo é uma notícia. É uma notícia, tem prazo de validade, né? Melhorou. Tu perguntou, né? Alguma dúvida, pessoal? Melhorou aí o som? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer questões. Cidadania no Brasil. Discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não de sua existência. A internacionalização do sistema capitalista, iniciada há séculos, mas muito acelerada pelos avanços tecnológicos recentes, e a criação de blocos econômicos e políticos tem causado uma redução do poder dos estados e uma mudança das identidades nacionais existentes. As várias nações que compunham o antigo Império Soviético se transformaram em novos estados-nação. No caso da Europa Ocidental, os vários estados-nação se fundem em um grande estado multinacional. A redução do poder do Estado afeta a natureza dos antigos direitos, sobretudo dos direitos políticos e sociais. Se os direitos políticos significam participação no governo, uma diminuição no poder do governo reduz também a relevância do direito de participar. Por outro lado, a ampliação da competição internacional coloca pressão sobre o custo da mão de obra e sobre as finanças estatais, o que acaba afetando o emprego e os gastos do governo, do qual dependem os direitos sociais. Desse modo, as mudanças recentes têm recolocado em pauta o debate sobre o problema da cidadania, mesmo em países em que ele parecia estar razoavelmente resolvido. Tudo isso mostra a complexidade do problema. O enfrentamento dessa complexidade pode ajudar a identificar melhor as pedras no caminho da construção democrática. Não ofereço receita de cidadania, também não escrevo para especialistas. Faço convite a todos os que se preocupam com a democracia para uma viagem pelos caminhos tortuosos que a cidadania tem seguido no Brasil. Seguindo-lhe o percurso, o eventual companheiro ou companheira de jornada poderá desenvolver visão própria do problema. Ao fazê-lo, estará exercendo sua cidadania. A questão quer saber o seguinte: o texto acima aborda aspectos sociológicos ligados à formação do povo brasileiro. Sobre os aspectos linguísticos presentes no texto, responda a próxima questão. Acerca do gênero textual constante no texto 1, pode-se afirmar que há predominância de qual tipologia textual? Esse texto ele é argumentativo, ele é expositivo, ele é injuntivo, narrativo ou descritivo? O que é que vocês acham? Precisar voltar ao texto? Vou voltar, né? São as cinco tipologias. Argumentação, exposição, injunção, narração e descrição. Esse texto aqui, ele está relacionado a qual? A? Samantha acha que é A, o Beto acha que é A. Gente, o texto, né, ele aborda aqui a questão, aliás, ele dá aqui, vários exemplos. Ele fala aqui da Europa Ocidental, ele fala da antiga União Soviética, né? Então ele utiliza exemplos para reforçar as ideias que ele apresenta no texto. Quando eu utilizo um exemplo para reforçar uma ideia, eu estou argumentando, né? Esse texto ele é argumentativo. Adriano, o que é considerado argumento? Para que um texto seja argumentativo, ele precisa ter o quê? O texto argumentativo ele precisa ter fatos,
que servem como exemplos, né? Ele pode utilizar os chamados argumentos de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É quando, por exemplo, no texto eu apresento a fala de alguém que sabe muito sobre aquele assunto. Eu vou escrever, por exemplo, sobre, sei lá, economia, e eu pego uma fala do ministro da Economia para reforçar a minha ideia, por exemplo. Tá? Isso é o chamado argumento de autoridade. Você pode utilizar também estatística, né? Dados estatísticos. Você pode utilizar também argumentos de causa e consequência, né? Causa e consequência. Tem vários tipos de estratégias Vixe, Maria, escrevi consequência errado. Não, tá certo. Não é doido. Tem vários tipos. Escrevi errado porque o acento não é aqui. Tem vários tipos de... Exatamente, Samantha. O texto argumentativo, todo texto argumentativo ele tem a mesma estrutura. No primeiro parágrafo, ele apresenta uma ideia central, né, que a gente chama de tese, ou ponto de vista, ou opinião. E esse ponto de vista ele vai ser defendido no desenvolvimento do texto. Né? Geralmente, cada parágrafo do desenvolvimento vai ter um argumento, né? Vai ter uma forma, uma estratégia argumentativa lá, certo? Acho que tem mais uma questão. Temos quanto tempo, Adam? 15 minutos. Sobre as características dos gêneros textuais, é incorreto afirmar que... Olha aí. Não é até 11h30, não? Deixa eu só verificar aqui. Eu acho que até 11h30. Pois. Pronto. Aí é o tempo que a gente termina essa questão. Gente, sobre as características dos gêneros textuais, é incorreto afirmar que, letra A, os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. B. Os gêneros textuais são estruturas relativamente padronizadas que variam de acordo com as várias situações comunicativas. C. Os gêneros textuais são estruturas bem definidas, limitadas e podem apresentar-se sob a forma de 5 diferentes tipos de texto. D. Os gêneros textuais podem ser representados na linguagem verbal e não verbal, em anúncios publicitários, charges, tirinhas e também em reportagens, notícias, e-mails, etc. E os gêneros textuais, por adequarem-se às necessidades linguísticas dos falantes, de acordo com as mudanças históricas e sociais, são incontáveis, diferentemente do que acontece com os tipos textuais. E aí, o que é falso aí? C. Samantha, Caio. Será que é a letra C? Beto também acha que é a C. Eu vou comentar item por item, tá, pessoal? Aí a gente reforça a explicação. Vamos lá. A letra A diz que os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas. Sim, eles são a realização social do texto, né? Por exemplo, uma receita de bolo que ela não é utilizada, ela acaba desempenhando o seu papel, a sua função social, né? Então, o gênero, ele acontece, ele se realiza quando ele é utilizado, quando ele chega ao leitor, né? Eles são reconhecidos pelo leitor com base em suas características específicas, que eu falei para vocês, né? Alguns são conhecidos pela forma, outros pela função e outros pelo suporte, né?
e bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Letra A, tá? Verdade, né? Correto. Letra B. Os gêneros textuais são estruturas relativamente padronizadas, tá correto? São relativamente padronizadas, porque, por exemplo, nem toda crônica tem o mesmo formato, nem toda canção tem o mesmo formato, né? Nem todo texto argumentativo tem o mesmo tamanho, a mesma estrutura, então são relativamente padronizados, né? Que variam de acordo com as várias situações comunicativas, tá correto? Por exemplo, uma dissertação escolar, que eu ensino para os meus alunos do ensino médio, terceiro ano, cursinho, ela tem um padrão, ela não pode ultrapassar 30 linhas. Já um artigo de opinião é um texto gigantesco, então depende da situação comunicativa. A estrutura é parecida, mas a situação é diferente, né? C. Os gêneros textuais são estruturas bem definidas é muito forte, né? A Samantha falou também ali da palavra limitada, né? Tem alguns gêneros textuais que são bem definidos, tem outros que eles são bem maleáveis, né? São bem flexíveis em relação a como eles são construídos, né? Limitados também não são limitados. A gente viu que a cada vez que a língua vai avançando, que as coisas vão mudando, até o exemplo que a gente falou do meme, né? O meme é um gênero textual relativamente novo, né? Então ele depende do contexto sociocultural também, né? Vários gêneros textuais podem estar sendo criados nesse exato momento, por exemplo, né? E podem apresentar sob forma de 5 diferentes tipos. A única coisa que tem verdade na letra C é a última frase, porque o restante está falso, né? A letra D, os gêneros textuais podem ser representados na linguagem verbal e não verbal, tá correto? A gente tem tirinha, tem charge, história em quadrinhos, né? Que utilizam a linguagem não verbal. E anúncios publicitários, charts, tirinhas e também reportagens, notícias e e-mails, correto? E gêneros textuais, por adequarem-se às necessidades linguísticas dos falantes, de acordo com as mudanças históricas e sociais, foi o que eu acabei de falar, né? Com o passar do tempo, vários gêneros vão surgindo, outros vão entrando em esquecimento, né? Em desuso, são incontáveis, diferentemente do que acontece com os tipos textuais. Tá correto, né? Então a resposta vai ser mesmo a letra C. Então, gente, eu queria agradecer a atenção de vocês, a participação de vocês. Eu achei a aula muito massa, espero que vocês tenham gostado também. E um abraço, bom final de semana para vocês, até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!